Olá! Na aula 6, falaremos ou abordaremos esse tema, pressão atmosférica. Um tema muito importante para nós, seres humanos, que vivemos na Terra, no nosso precioso planeta Terra. Mas antes de começarmos a falar sobre pressão atmosférica, decidimos investir alguns minutos para falar sobre a atmosfera terrestre. O que é a atmosfera terrestre? A rigor mesmo, é um gás, é uma grande quantidade de matéria que está acima da superfície terrestre e que continuará estando e sempre esteve por conta da atração gravitacional sobre cada molécula do gás. Muito bem, é claro que nós podemos considerar, né, várias camadas da atmosfera terrestre. Nós não vamos falar disso agora, né? O fato é que nós demoramos muito a entender, sim, demoramos muito a entender a atmosfera terrestre, né? Por quê? Em primeiro lugar, a gente foi descobrindo aos poucos. Primeiro, alguém descobriu o ar, que não é nada trivial essa descoberta, né? Que nós estamos envoltos, né? Ou estamos inseridos no interior de um fluido. Quem descobriu o ar, né? Ora, em primeiro lugar, eu quero lembrar que no passado, quando os filósofos se perguntavam sobre do que tudo é feito, alguns indicavam o ar como um dos elementos, né? Empédocles defendia a existência de 4 elementos, né? A terra, o ar, olha só, a água e o fogo, mas já se davam conta da existência do ar. Tudo poderia ser composto, para alguns, pelo menos para alguns filósofos, né, pelo ar. É isto mesmo, isso é muito interessante, né? Então veja que cerca de 600 anos antes de Cristo já se pensava, né, nessa questão do ar, né, como sendo uma substância básica, uma substância fundamental, né? Agora, quem descobriu a composição química do ar? Porque agora já é um tema mais complicado, mais sofisticado. Aí demorou mais de 2000 anos, né, depois daquela primeira descoberta, né? Ora, existe toda uma história, né? Eu estou aqui fazendo uso de um texto que eu encontrei na internet, os autores estão aqui, né? Mas, de qualquer maneira, de acordo com esses autores, eles citam também estudiosos, né? Então, de acordo com estes estudiosos, né, quem descobriu, né, o primeiro elemento importante, né, o primeiro constituinte importante do ar foi Aristóteles. Olha só, há quase 2000 anos atrás, né? Aliás, mais de 2000 anos atrás, né? Veja, Aristóteles descobriu que a água seria um dos componentes, né? Mas também, de acordo com esses autores aqui, né, só em 1450, Nicolas de Cusa conseguiu, né, medir, né, a porcentagem de água no ar, né, utilizando um higrômetro relativamente simples, né. Continuando, né, nós temos em seguida a descoberta do oxigênio, né, como um dos componentes, né, e de acordo com estes aqui, foi Lavoisier quem propôs, né, por conta dos estudos dele da combustão, né, propôs que o oxigênio seria um dos elementos, né, que compõem
Finalmente, o hidrogênio, né, depois foi também descoberto como um dos elementos, né? Argônio foi o seguinte, e aqui cita 1892. O fato é que nós fomos melhorando a nossa compreensão, né? Lavoisier, por exemplo, viveu durante a Revolução, ou no período da Revolução Francesa, né? Então veja que é bastante recente a descoberta do hidrogênio, ocorreu em 1774, né? O fato é que hoje nós temos, claro, muita clareza sobre a composição química do ar seco. Aqui nós estamos eliminando a água. A água é cerca de 1%, em algumas regiões 0,4%, né, do ar. Né? Agora, aqui, a maior parte, na verdade, é composta por nitrogênio. 78%, bastante. Oxigênio, quase 21%. O argônio é o próximo. E aí, CO2, dióxido de carbono, neônio, hélio, né? Metano, né? Hidrogênio molecular e assim por diante. Né? É bastante rica a composição, né, da atmosfera terrestre. Né? É claro que ela é mutante, né? E nós estamos, infelizmente, contribuindo para isso, né? Para a mutação da atmosfera. Estamos constantemente poluindo, como dizemos. Né? É claro que hoje nós temos grupos voltados, né, para investigar essas questões, né, de propriedades físicas e químicas da atmosfera. Temos um grupo no Instituto de Física da USP, né, que estuda problemas associados com a poluição do ar em áreas urbanas, né, bem como na Amazônia. Né? De forma que hoje é um tema de investigação científica importantíssimo, porque a gente quer saber o que vai acontecer com o nosso planeta daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Né? Parece-me que o futuro não é muito brilhante, não. Muito bem. Agora, vamos à questão da pressão atmosférica. Né? É claro que tendo uma enorme quantidade de massa, né, acima de nós, a força gravitacional exerce uma pressão, né, gravitacional. De forma que a pressão atmosférica, na realidade, ela resulta, né, da pressão gravitacional, e assim que a gente vai acabar calculando, né, essa pressão. Mas também podemos considerar a pressão exercida pelo gás, né, pelo movimento das moléculas, que é um pouco diferente. Né? Mas, de qualquer maneira, quem foi que descobriu a pressão? Ora, em 1643, João Evangelista Torricelli, um físico italiano, ele, na realidade, descobriu um barômetro relativamente simples, né, que permitia a ele medir a pressão atmosférica. Né? Uns poucos anos, na realidade, depois, eu gosto dessa experiência, né, de um conde de nome Otto von Guericke. Né? Veja, esse indivíduo, ele estava, na verdade, investigando o vácuo, mas também se pode pensar na pressão atmosférica, né, exercida, né, sobre dois hemisférios. Né? Aqui eu tenho dois hemisférios. Né? Ele retirava o ar e prendia os dois hemisférios, e agora, até hoje, o pessoal faz esse tipo de experiência. Né? Me parece que ele teria utilizado, de acordo com várias figuras, né, 4 juntas de cavalos, né? Ou seja, 4 pares, né, de cavalos emparelhados, né? Claro que 4 deles exercendo uma força para cá e 4 deles exercendo uma força para cá. E não conseguiam separar os hemisférios por conta da pressão atmosférica, de forma que isso aqui pode ser visto também, né, como uma experiência, né, que procurava chamar atenção para a pressão atmosférica e a
força que ela exerce e como é difícil separar. Né? Muito bem, eu gosto dessas experiências aqui. Agora, temos várias formas de comprovar. Né? Eu gosto, por exemplo, dessa experiência que é relativamente simples e de apenas 26 segundos. Então a gente pode virar, né? Deixa sair um pouquinho de água, tá? E a gente pode observar que a água não cai, né? E existe alguma coisa aqui, né, que está segurando a água, né? O acetato. Então, é que a pressão atmosférica está agindo assim em todo quanto é Isso, lugar. em todo, ok. E você consegue equilibrar a força-peso com a pressão atmosférica, né? Exatamente. No entanto, a gente pode pensar em outras experiências, como nós veremos depois. Né? Agora, a atmosfera terrestre, a rigor, não é um problema de hidrostática. É uma pena, porque seria bem mais fácil. Né? Como nós sabemos, a pressão atmosférica em cada ponto, ela varia ao longo do dia. Né? Aqui eu tenho flutuações, né, da pressão em função da hora, 10 horas, 4 horas, né, 10 horas, 4 horas. O fato é que ela varia. Né? Aqui tenho basicamente uma variação. Né? E aqui estamos falando sempre em milibars. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a unidade que se usa mais, né, pelos meteorologistas, né, é o milibar. Né? É o milibar. De forma que eu quero chamar a atenção, então, para isto. Né? É claro que a gente sabe, né, não é um problema da hidrostática, porque ela se move. Né? De forma que o fluido, ele exibe uma velocidade em cada ponto, é uma velocidade que depende de cada ponto e também depende do tempo, né? Isso é importante se chamar a atenção. Eu quero agora mostrar esse vídeo, onde basicamente a gente reproduz, né, a experiência de Torricelli. É uma forma da gente medir a pressão atmosférica utilizando um barômetro ultra simples. E tudo que a gente tem que fazer, né, é, na verdade, construir um tubo em U e fazer uso do mercúrio, é aquele que Torricelli utilizou. Né? E aqui tenho, então, este vídeo sobre esse tema. Vamos tirar aqui o mercúrio. A gente pode virar. Mas antes de virar, deixa eu dar umas batidas para a gente poder tirar qualquer bolha de ar que fique. Isso aí é para retirar as bolinhas, né? Caso fique alguma bolha, né? Então aí agora fica basta... bem homogêneo, na verdade, o ideal, né? O ideal. Então eu vou virando. Aqui está. Então eu tenho um barômetro agora. Aqui tem mercúrio. E ela não sai, apesar daqui estar aberto. Né? Estranho, quer dizer, tenho todo esse peso em cima, só que não sai mercúrio. Então, essa diferença, né, Cláudia, aqui, essa diferença de altura, né, Sim. entre esse ponto aqui, não é isso? Exatamente. Aqui e em aqui cima, em cima. Isso aí acontece por conta da pressão atmosférica, Certo. não é isso? Que empurra, não é isso? Exatamente. Muito bem. A pressão atmosférica, como nós sabemos, né, ela depende da altitude, e isso é simples de ser entendido. Né? À medida que nós subimos, temos uma quantidade de ar menor sobre as nossas cabeças, né? De forma que a pressão gravitacional é menor. Né? E a gente sabe disso. Né? Quando os escaladores, né, eles procuram escalar montanhas, né, eles percebem claramente esse efeito. Né?
O fato é que a pressão que normalmente a gente diz, a pressão de 760 milímetros de mercúrio, é a pressão no nível do mar, né? É a pressão no nível do mar, né? À medida que vamos a altitudes cada vez maiores, né, essa pressão se reduz. Mas, como vemos aqui por essa figura, aqui é fácil entender, né, a uma determinada altitude, a quantidade de ar que temos, né, acima de nós é menor. Por isso é que a pressão é também menor, né? Muito bem. Uma definição importante, né, em relação à pressão de uma maneira geral, né, são as isobáricas de pressão, né? O que é uma isobárica? Uma isobárica é uma superfície na qual a pressão é constante ao longo daquela superfície. De forma que aqui eu tenho, por exemplo, uma superfície isobárica na atmosfera terrestre. Em geral, eles usam muito essa isobárica aqui, de 500 milibares, né? De forma que ela tem, nesse dia ou nesse horário, essa forma aqui, essa superfície aqui em branco. Eu tenho aqui uma região de baixa pressão e tenho uma região de alta pressão do lado esquerdo, como indicado aqui, né? O fato é que uma superfície isobárica é isso aqui. Uma superfície, né, aqui eu tenho um recorte dela, né? De forma que esse é um conceito muito importante, né? É claro que eu posso agora considerar que também é um dado importantíssimo. É uma maneira da gente visualizar as isobáricas, mas ao invés de um mapa tridimensional, eu uso um mapa bidimensional, né? Como é que eu faço? Veja, eu considero diferentes alturas. Então, Z igual a 5.520 metros, Z igual a 5.580, Z igual a 5.700 e assim por diante. Ora, aqui eu tenho uma superfície Z igual a 5.700 que cruza com uma superfície isobárica. Usualmente se considera essa superfície isobárica associada à pressão de 500 milibares, a pressão atmosférica. Ora, o encontro dessas duas superfícies agora corresponde a linhas. É isso mesmo, linhas. E agora a gente vai ver essas linhas quando a gente olha de cima, né? Ora, vamos olhar para essa figura aqui, né? Aqui eu tenho uma superfície, poderia ser, né, uma superfície isobárica, mas não é o caso aqui. Aqui, na verdade, representa praticamente um dado de topografia, né, onde você agora tem uma montanha e ela tem uma certa superfície, e agora se eu procurar o lugar geométrico dos pontos da interseção dessa superfície com Z igual a 5, com Z igual a 10, com Z igual a 15, com Z igual a 20 e assim por diante, nós vamos encontrar curvas. Olhado de cima, temos essas curvas aqui, né? Então, são umas curvas, ditas curvas de nível. A gente pode fazer a mesma coisa em relação à pressão atmosférica. Veja, aqui tenho as curvas de nível. As curvas associadas a determinadas altitudes, considerando as isobáricas de 500 milibares, né? Então, muitas vezes a gente vê essas curvas de nível, esses mapas, né, que na verdade correspondem às curvas de níveis para
veja, 500 milibares, com a pressão constante. Estas isobáricas, né? Então, o lugar geométrico, né, do encontro da superfície com um plano é uma linha. Temos aqui uma representação, então, para curvas de nível. Temos muitos mapas, né, envolvendo isso. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção aqui para essa figura, né, eu quero chamar a atenção para essa figura, né, é que usando aquele barômetro bem simples, né, de Torricelli, o que importa aqui, a leitura é, na verdade, a altura aqui em milímetros, né? Em milímetros, usualmente. Você pode também colocar centímetro, claro, mas a melhor leitura seria em milímetros. E usualmente alguma coisa como 740, 750, 760 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. É a altura atingida pelo mercúrio no barômetro, né? De forma que é sempre bom estar atento a isso, ou atentos a isso, porque, na verdade, aqui acaba se introduzindo, né, novas unidades de pressão, né, como uma atmosfera. Né? Uma atmosfera, na realidade, aqui é uma atmosfera, né, é igual a 100 kilopascal. É muito grande, né? Essa pressão em termos de Pascal, 10 a 5 Pascal. Ou seja, Pascal é uma unidade muito pequena. É um quilogramazinho colocado numa superfície, ou melhor, 100 gramas, né? 100 gramas, né? 100 gramas, porque 100 gramas é 110 gramas, aproximadamente um newton, né? Um newton sobre uma superfície, uma área de 1 metro quadrado. Isso é quase nada. A pressão atmosférica é enorme, 100 mil vezes, né? 100 mil vezes, né? Então temos várias unidades aqui. Veja, uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, é a mesma coisa, 760 torricellis, ou, né, veja, a pressão atmosférica acabou introduzindo outras unidades de pressão, né? A gente usa mais como pressão atmosférica, mas serve também como unidades de pressão, né? Essa é uma coisa que a gente aprendeu com a pressão atmosférica, né? O que eu quero chamar a atenção, né, é para o fato de que a densidade do ar é muito próxima de 1,2. É claro que depende muito da temperatura, né? Vamos manter isso sempre em mente, né? Em cada quilograma, ou melhor, em cada metro cúbico nós encontramos, né, 1 quilograma de ar, né? É claro que o mesmo volume da água me daria um valor 1000 vezes maior, 1 tonelada, né? Então isso é relativamente pequeno. De qualquer maneira, veja bem, né, a pressão atmosférica corresponde, né, a 10 toneladas, né, por metro quadrado, 10 mil vezes, né, o quilograma vezes o metro quadrado, né? É claro que aqui eu estou levando em conta que a força é igual a m vezes g. G eu tomei como sendo aproximadamente igual a 10, né? Nossa, vocês já pensaram nisso? Que coisa incrível! Num metro quadrado aqui, nós temos acima dele 10 toneladas. É curioso, porque nós, os seres humanos, nos adaptamos a isso e com muita facilidade. E isso parece nem mesmo nos afetar, o que não é bem verdade, Mas 10 toneladas aqui para cima, não é? A gente nem sempre pensa realmente nisso, né? Estou sempre pensando em pressão como força por unidade de área, né? A força aqui é a força gravitacional, né, que é igual a m, né, vezes g, na realidade, né? G igual a 10, então eu deduzi
10 toneladas por metro quadrado. É simplesmente fantástica a pressão atmosférica. Temos, portanto, aqui um barômetro relativamente simples, né? E aqui bastaria a gente olhar isso em cerca de 10 segundos. A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Muito bem, só mais um exercício bastante simples, né? É um modelo da atmosfera conhecido como modelo da atmosfera isotérmica. Mediante esse modelo, nós lançamos mão desta equação aqui, a equação fundamental, deduzida antes, né? Nós vamos, na verdade, olhar para esta equação ou para esta equação aqui, para qualquer uma das duas, né? E agora nós vamos fazer uma hipótese. A hipótese é que nós temos diante de nós um gás tido como um gás ideal. Portanto, olha só, eu escrevo aqui uma expressão para pressão como função da temperatura e também como função da densidade, né? Essa aqui, como nós sabemos, né, é a lei lá dos gases ideais, né? Muito bem. Ora, estabelecida esta relação aqui, agora eu escrevo a equação sob essa forma, né? E é claro que, levando em conta, né, esta expressão aqui, a equação é esta. Eu acabo caindo nessa equação aqui. E é fácil integrá-la, né? ddz de logaritmo neperiano de P é igual a uma constante, eu então sou levado a esta expressão aqui. Veja só, admitindo uma atmosfera isotérmica, né, nós temos, veja que eu utilizei a mesma temperatura, né, e utilizei a lei dos gases ideais. Eu acho que isso não é um grande problema. O problema maior é admitir a mesma temperatura. Muito bem, eu agora concluo que a pressão, né, decresce exponencialmente. Z, aqui, eu estou considerando, né, claro, a partir de um determinado ponto, mas eu posso tomar perfeitamente esse ponto como sendo a superfície terrestre. Então, P, a pressão, nesse modelo, decresce exponencialmente. É claro que, tendo em vista a relação entre as duas grandezas, a densidade também decresce exponencialmente. Não é bem assim, mas de qualquer maneira é um modelo, pelo menos lança alguma luz, né, em relação a por quê, né, e como a pressão decresce com a altura, né? Então é um modelinho bastante interessante na realidade, né? É claro que as hipóteses que nós fizemos uso delas, né, não são muito bem verdadeiras, porque a gente sabe que existe uma enorme variação de temperatura na atmosfera terrestre.